E aí pessoal, bem-vindo ao Café com Fertilidade. Quem está acostumado com o nosso canal aí já conhece, a gente responde as dúvidas que vocês têm aqui no canal. Eu gosto demais desse quadro porque às vezes eu quero gravar vídeos muito técnicos sobre doenças raras e eu vejo que as dúvidas das pessoas normalmente são dúvidas que a gente não consegue ver claramente, mas depois que a gente recebe a gente fala, poxa, realmente isso a gente não falou muito, vale a pena reforçar. Então bem-vindo ao Café com Fertilidade. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá, ó, a Ediana Guajajara. Boa noite, eu tenho útero bicorno, será que eu tenho chance de engravidar? Pessoal, se eu não me engano, a gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre malformações müllerianas, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de útero bicorno. Basicamente, o que acontece? O útero pode não formar adequadamente. Existem as doenças que a gente chama de fusão e existem as doenças de reabsorção. Basicamente, a mulher tem dois ductos chamados de ductos de Miller, nomeados assim pela anatomia, né? Ductos de Miller, que nomeou ali os ductos pela primeira vez, e esses ductos eles se fundem no meio para formar um útero como uma peça única. O útero vagina, no terço superior da vagina ali, e o colo. E basicamente cada um dos ductos também vai dar as trompas e os ovários. Então, qualquer problema da fusão desses ductos ou a reabsorção, como eu falei, podem dar essas malformações uterinas, também chamadas de malformações müllerianas. Bom, existem vários tipos dela, não dá pra gente falar de um único tipo. Basicamente pode se formar dois úteros, chamados de úteros de Delfo. Dá para formar dois cornos do útero, um colo só, uma vagina só, e dois cornos ali, o corno do útero, que é famoso útero bicorno. Acho que a parte mais difícil é caracterizar qual tipo de malformação mülleriana a paciente tem, estudar bem a malformação, para realmente saber qual tipo, onde entra cada coisa, se a paciente tem endométrio nas duas cavidades, se a paciente tem um útero bicorno simétrico, que a gente chama, tem duas cavidades distintas, mas ambas do mesmo tamanho, e assim por diante. Bom, a paciente pode engravidar com útero bicorno? Pode. Eu tenho alguns casos já que eu acompanhei com útero bicorno. Inclusive eu tenho casos de útero bicorno que a paciente engravidou um gêmeo em cada um gêmeo de um lado do corno, um gêmeo do outro. O que pode acontecer? Se você tiver um útero bicorno, um dos lados do útero, que é um dos cornos que a gente chama, pode ser muito hipotrófico, muito displásico, que a gente chama, muito pequeno. E aí esse muito pequeno às vezes não tem endométrio ou não é comunicante com a outra cavidade e esse não gera gestação. Então, por isso que é muito importante estudar as duas cavidades para ver se você pode ali. Eu também já tive transferência de embrião com dois colos e a gente estudou bem a cavidade para ver se a gente transferia qual dos dois colos do útero que a gente transferia embrião para ter maior chance de gravidez, tá bom? Então, e algumas dessas malformações müllerianas existem correções cirúrgicas também. Algumas não têm, algumas têm correções cirúrgicas. Então, ficar de olho aí para saber, mas sim, é possível engravidar, mas precisa de um diagnóstico bem feito. Legal, vamos para a segunda pergunta, pessoal. Pergunta muito boa. Francinete Souza perguntou o seguinte. Eu, Francis Silva, então acho que ela confirmou o nome dela aqui, tenho 2 miomas, será que eu posso engravidar? Pessoal, mioma e gravidez é um assunto bem interessante. A gente já sabe algumas coisas importantes. E o que a gente sabe da literatura é que se o mioma ele atrapalha a cavidade endometrial, se ele abaula a cavidade ou se ele toca, esses são os miomas que podem causar problema para a gestação, inclusive aumentar o abortamento. Os miomas que estão dentro do músculo ou fora do músculo têm menos impacto. Agora, o mioma também tem várias apresentações clínicas. Tem paciente que tem 30 miomas. E aí, basicamente, ela pode mudar toda a arquitetura do útero ali e isso também pode causar um problema. Ou se a paciente tem um mioma que está muito próximo do ovário ou muito próximo da trompa, que pode atrapalhar a entrada da trompa ali no útero. Então, de novo, o mioma precisa ser estudado a cada caso a caso, mas se você tiver 2 miomas que não estão ali nem em pontos estratégicos e que não também estão dentro da cavidade do útero, ou seja, não são subserosos ou não tem nenhum componente subseroso, esses você não precisa teoricamente se preocupar, que existe uma chance de gestação. Combinado? Obrigado, Fran, pela pergunta. Ariana Dias, 18 horas atrás, então a paciente já perguntou aqui, não sei quando que vai pro ar esse café, mas essa pergunta tá bem fresca aqui pra gente.
Vamos lá, Ariana Dias. É possível ter endometriose mesmo com o ciclo menstrual regular? Esse caso é um caso de assintomático. Pergunta muito legal. Por quê? Porque a endometriose não é uma doença que dá irregularidade menstrual. Isso é um mito. A endometriose não é uma doença que causa disfunção menstrual. Ela pode causar se a paciente estiver muito no final da reserva do ovário ali, mas é porque ela já afetou o ovário que está tendo insuficiência, isso causa irregularidade menstrual. Então, o primeiro ponto, a endometriose não é uma doença de irregularidade menstrual. A endometriose é uma doença de dor, tá bom? Ela pode ou não ter outras associações de insuficiência do ovário, ou por algum outro motivo ter uma insuficiência ovariana, mas ela não causa irregularidade. E a segunda afirmação da Ariana, que esses são os casos assintomáticos, ela está confirmando que ela tem irregularidade, mas no caso dela, pesquisar endometriose deve ser uma doença menos frequente, porque ela é assintomática e ela tem irregularidade menstrual, eu imagino aqui. Esse é bem mais típico dos ovários policísticos, outras disovunias ali, ou disfunções ovarianas. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer demais aí quem manda pergunta aqui pra gente. Se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos, que é a nossa meta /sonho. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.